Deputado, o senhor está na relatoria da DRU lá na CCJ. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as mudanças que vão ser feitas na DRU a partir desse novo projeto enviado pelo governo que o senhor está relatando. Veja, são 3 propostas de emenda à Constituição que tratam da DRU. A primeira delas é uma proposta do deputado André Figueiredo, agora licenciado ministro das Comunicações. A segunda proposta é do próprio governo do Poder Executivo. E a terceira, que chegou agora recentemente, do deputado Benito Gama. As 3 tratam da DRU, com prazos diferentes. A do deputado André Figueiredo propõe a renovação da DRU até 2019. A do governo propõe até 2023 e a proposta do Benito Gama ela é anual, seria até o final de 2016. São propostas com alguns aspectos diferenciados, mas em si todas elas propõem a desvinculação de receitas da União, algumas com restrições a algumas áreas específicas, especialmente com relação à Seguridade Social. A do governo é a mais ampla. A do governo propõe a desvinculação de receitas de taxas, de contribuições econômicas, dos fundos constitucionais, de recursos, de royalties, enfim, totalizando aí algo em torno de 121 bilhões de reais. O ponto mais complexo de todas elas é a questão, para mim, na CCJ, dos fundos constitucionais, porque você tira dos fundos constitucionais 30%. A meta do governo é desvincular 30% dessas receitas que estão vinculadas, da Seguridade, fundos, taxas e outros. Agora, você retirar 30% dos fundos de investimentos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, isso é um risco ao Pacto Federativo, ou seja, é uma fragilização do Pacto Federativo. Você está retirando recurso de investimento que propõe justamente o fortalecimento dessas regiões do país. E eu penso que isso ofende a Constituição no seu núcleo duro, que é o Pacto Federativo. Acho que nós não podemos permitir. Então essa parte eu dialoguei com o governo e pretendo fazer a supressão dos fundos constitucionais. No conjunto, eu penso que nós podemos até divergir em um ponto ou outro na comissão especial, mas está dentro daquilo que o governo já vem praticando ao longo dos anos, desde o governo Fernando Henrique. Quer dizer, regiões mais fragilizadas do nosso país vão perder, pela proposta do governo, pelo menos 3 bi. É isso. Dá em torno de 3,4 bilhões. A região Nordeste é a que perde mais, ela perde 1 bilhão e 400 milhões. A região Norte, 981 milhões, e a região Centro-Oeste também 981 milhões. Dá em torno de 3 bi e meio de reais, que dentro do conjunto não é um valor tão representativo, mas representa impacto, obviamente. Agora, mexe também no pré-sal, né? Veja, o governo colocou recursos em relação à questão dos royalties. E na comissão especial acho que esse assunto vai ser debatido com mais amplitude para se verificar se isso representa impactar os fundos ou se isso vai chegar, por exemplo, naquilo que nós aprovamos aqui recentemente na Câmara e no Senado e foi sancionado, que são os recursos que chegarão para a educação e para a saúde, na ordem de 75% para a educação e 25% para a saúde. Eu não fiz um estudo mais aprofundado, porque isso é objeto lá da comissão especial. Aqui eu já estou analisando a constitucionalidade, mas dentro da proposta do governo vai chegar na questão dos royalties, sim. Quer dizer, mais uma das disparidades entre o que foi prometido e o que está sendo feito agora no mandato, porque o governo brigou muito para garantir o dinheiro do pré-sal para a educação e tensionou até para dar aqueles 25% para a saúde e tal, e agora vai desvincular uma parte disso também. Veja, eu penso o seguinte, o governo está vivendo uma fase diferente daquilo que se anunciou lá atrás, né? O cenário do Brasil de 2015 e a previsão para 2016 é muito diferente daquele cenário que se apregoava em 2014, 2013, 2014, que era um cenário onde você tinha redução do valor da conta de luz, onde você tinha a possibilidade até de repente de escalonar o fim da utilização da DRU, redução do preço de combustíveis, enfim. E esse ano nós tivemos o inverso, nós tivemos o aumento da conta de luz, o preço dos combustíveis subiram muito e
o governo está dependendo muito mais dessa desvinculação agora do que dependeu no passado. Pelo menos esse é o sentimento que a gente tem. Embora eu particularmente tenha críticas em relação a esse modelo, eu estou como relator na Comissão de Constituição e Justiça apresentando um voto favorável, porque eu entendo que essa não é uma questão apenas de governo, é uma questão de país. E se você, de repente, não viabilizar esse instrumento, que, repito, não foi um instrumento adotado apenas por esse governo atual. Desde o governo Fernando Henrique já se usa esse método. É óbvio que ampliou muito. O que nós vamos ter que ter cuidado na comissão especial é de se preservar algumas fontes que foram criadas com objetivos dos mais nobres. Por exemplo, investimento em educação, que eu acho que é o principal investimento que deve acontecer. O governo está com a proposta do Brasil como pátria educadora. Pátria educadora, sem mais investimento, sem realmente você colocar recursos, que garantam uma educação básica de qualidade, uma educação média de qualidade, um ensino superior de qualidade, você não consegue avançar. Agora tem duas outras propostas que são muito importantes para o governo e que eu gostaria de saber como é que está a posição da bancada do PDT. Uma delas é CPMF e a outra é aquela proposta de repatriação de ativos que estão no exterior. O PDT tem aí já uma posição sobre isso? Vai ser favorável ou não? Porque eu lembro que o PDT era meio contra a CPMF, agora ganhou o ministério, vai ficar a favor? Como é que está a posição da bancada? Bem, com relação à questão da CPMF, o PDT teve uma conversa prévia há um tempo atrás e que no primeiro momento o PDT se posicionou contra a recriação da CPMF. Eu particularmente sou contra a recriação da CPMF, mas o partido, na sua bancada, majoritariamente estava se movimentando no sentido de ser contra. Depois houve o início de uma conversa, o início de um debate, de uma proposta alternativa que seria permitir a volta do imposto do cheque, a CPMF, apenas para movimentações superiores a R$100 mil. Ou seja, você tiraria do alcance desse imposto quem tivesse uma movimentação inferior a R$100 mil. Isso preservaria, na verdade, a grande maioria dos correntistas do Brasil. O assalariado, a pessoa que tem uma movimentação pequena, estaria fora do alcance da CPMF e você colocaria o imposto apenas para quem tem uma movimentação maior. Em relação à repatriação, eu acho que é uma matéria mais pacificada. O partido, pelo menos nos diálogos que nós tivemos, tem sinalizado favoravelmente a essa proposta. Óbvio que tem ajustes pontuais na lei que estão sendo feitos, mas em síntese o partido é mais favorável. Acho que o tema mais polêmico vai ficar mesmo para a CPMF. E o partido também não pode se comprometer muito com a CPMF, afinal de contas o partido tem prazo de validade com essa parceria com o PT, né? O partido pretende lançar um candidato próprio. É meio perigoso aí apoiar a criação de impostos e depois ter que explicar para o eleitor lá na frente o que aconteceu, né? O PDT teve uma aliança com o atual governo para permitir a reeleição. Obviamente que a aliança ela está relacionada ao governo atual, ela não se vincula aos próximos governos. E dentro do PDT, a maioria da bancada, a maioria dos seus líderes, tem advogado a tese de que o PDT precisa de ter um nome para a disputa presidencial do próximo pleito. Esse caminho, nós já sentimos que ele está sendo pavimentado. Nós temos a adesão de grandes líderes nacionais no PDT, nós temos o nosso senador Cristóvão Buarque, que é uma liderança extraordinária dentro do PDT, nós tivemos agora a chegada do Ciro, que é um nome conhecido no Brasil inteiro, já disputou a presidência da República, tem visões muito seguras e concretas com relação especialmente à questão econômica, participou da criação do Plano Real, que foi o que garantiu a estabilidade econômica no Brasil. Então é uma referência na área econômica e tem uma visão política de Brasil que poucos têm. Então é um nome, é um ingresso importante, forte, não significa uma candidatura definida, o partido ainda está discutindo isso, mas a meu ver é um nome que vai representar uma referência, uma esperança para o país. Isso não significa que o partido tenha que, evidentemente, romper em razão do processo eleitoral que se aproxima. Nós estamos findando o primeiro ano do governo e tem mais 3 anos pela frente
para que estejamos na outra eleição. Eu acho que se o PDT tiver que afastar do governo, ele tem que afastar por aquilo que o governo está representando para a sociedade, e não em razão da sua candidatura lá na frente. A candidatura lá na frente, ela tem que ser discutida no momento certo. Óbvio que a pré-campanha, os debates nacionais dentro da conjuntura partidária já estão acontecendo, mas o afastamento do governo ou a aproximação, ela depende muito mais dos erros e acertos do que de um projeto de sucessão. Queria falar também da tua relatoria lá na CCJ, da proposta que muda o rito lá no Conselho de Ética, que altera, né, o Conselho... Código de Ética. O Código de Ética. O senhor mudou basicamente aquele rito inicial, mas antes de falar disso eu queria tratar de uma coisa que foi discutida aí nos bastidores. O Eduardo Cunha andou atrapalhando lá, ou protelando, pedindo para aliados para protelar o andamento lá na CCJ? O senhor tem conhecimento disso? Veja, eu li algumas matérias nesse sentido, e até quando eu apresentei o voto na versão final, eu fiz questão de mencionar isso. Eu nunca tive nenhum contato com o presidente sobre esse assunto. Vai ficar mais fácil caçar um deputado culpado? Eu não digo que se fica mais fácil ou mais difícil. Eu digo que o processo ele fica menos travado. O processo vai correr com maior agilidade, garantindo a ampla defesa, mas sem aqueles mecanismos de protelação no Conselho, que no final prejudica a defesa do próprio acusado. Então você vai ter um caminho mais regular. Você não vai ter tantas situações que podem ser criadas ao longo do processo, que dificulta a investigação e que dificulta a própria defesa do acusado. Então eu penso que nós estamos limpando o caminho para que a investigação corra, para que o representado possa se defender e que o colegiado possa fazer um julgamento com maior segurança. Não é que fique mais fácil para caçar ou mais difícil para caçar, mas vai ficar mais fácil para trabalhar, isso com toda certeza. Agora vai dar tempo de aplicar essa nova regra ao caso do Eduardo Cunha? Olha, essa avaliação vai depender do despacho que o presidente der em relação à própria representação dele. Pelo que eu sei, continua na mesa a representação contra ele, ainda não foi despachado para o Conselho. Eu imagino que não haja tempo de aplicar na representação contra o deputado Eduardo. Porque tem que votar no plenário. Porque tem que votar no plenário. Como o projeto ainda não foi pautado no plenário, e é ele que pauta, vai ser pautado provavelmente na próxima semana ou nas próximas semanas, e até lá a representação contra ele já esteja no Conselho, então uma inovação legislativa posterior à representação não pode ser aplicada a processos que já estão em andamento. Então, certamente, no caso da representação contra o deputado Eduardo, essa mudança não se aplicará.